Nós trouxemos aqui nos nossos principais destaques o fato dessas duas explosões matarem 103 pessoas que estavam participando de uma homenagem a um túmulo de um general iraniano que morreu depois de um ataque de drones nos Estados Unidos em 2020, dos Estados Unidos, na verdade, em 2020. E, diante disso, essa morte de tantas pessoas gerou, logicamente, rapidamente, uma mobilização das autoridades prometendo respostas proporcionais. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora em Relações Internacionais e assessora acadêmica do Instituto Brasil-Israel, Karina Calandrin, a quem eu desejo uma boa tarde e agradeço pela participação. Karina. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Karina, eu começo te perguntando exatamente sobre um fato como esse, um número de mortes muito expressivo e já esse anúncio de uma resposta proporcional a esse tipo de ataque. Como é que a gente interpreta isso e especialmente levando em consideração uma região já muito problemática e que vem passando por uma guerra com potencial de ganhar proporções ainda maiores, né? Exatamente, né? Isso exacerba as tensões que já marcam a região, né, e deixam o mundo todo em alerta, né, de uma possível escalada regional do conflito. Então, neste momento, é necessário uma atenção maior por conta desse aumento das tensões, né? A região ela já é uma panela de pressão e vai aumentando até que o conflito possa escalar para outras regiões, né? Israel e Hezbollah já têm se enfrentado pontualmente na fronteira entre Israel e Líbano, né? Não escalou para um conflito muito maior, mas vinham ali se ameaçando. É esperado que o conflito não escale, mas a ameaça existe. E agora, né, envolvem outros atores. O Irã, que já estava envolvido desde o começo de forma indireta no financiamento ao grupo Hamas, e também ao Hezbollah, mas agora também pode entrar na arena como diretamente, né, como um ator direto na guerra. Então são vários aspectos que vão elevando a tensão na região e preocupando a todos. E pra gente entender, a gente hoje era uma cerimônia marcando, né, uma homenagem ao Soleimani, um general que era tido como um dos homens mais importantes do Irã. Quem é ele? E ele ainda é uma figura que, mesmo tendo falecido, é importante no país? Sim, ele é visto como um mártir, né? Ele é visto como uma figura muito importante na história recente do Irã, né? Após a Revolução Iraniana, em 1979. Então, ele é visto como um herói nacional, ele é visto como um mártir. Então, não foi por acaso que esse ataque aconteceu na cerimônia de homenagem a ele. Então, foi tudo, provavelmente foi planejado, né, que isso acontecesse nesta cerimônia, por conta da importância histórica e o que ele representou e representa até hoje para o Irã. Então, a gente já fala de um cenário muito complicado, de uma relação de dois atores aí que a gente tem nesse momento, que estavam de fora dessa guerra entre Israel e a faixa de Gaza, o Hamas especificamente, quando a gente traz o Irã, né, para essa conversa, com um ataque, depois de um momento muito intenso ontem também, com a morte de um dos principais nomes do Hamas no Líbano, em Beirute, uma área que até então não tinha sido atacada. E aí você tinha o Hezbollah com uma possibilidade de resposta já a esse ataque de ontem. Hoje, duas novas explosões, mais de 100 pessoas mortas e, especialmente nesse caso, uma explosão que vai ali durante uma cerimônia provocada por um ataque, né, uma homenagem a um general que tinha sido morto pelos Estados Unidos. A gente fala de Estados Unidos e Irã, que estavam de fora dessa história, mas ali configurados como grandes coadjuvantes. A partir de agora, como é que fica essa relação Estados Unidos-Irã? Como é que é o posicionamento dos dois agora nessa região? Porque mesmo não ligado diretamente, é um ator fundamental caso essa guerra ganhe novas proporções. Sim, com certeza, né? A relação entre entre Estados Unidos e Irã já não é amigável há muito tempo. Isso desde a Revolução Iraniana, como eu citei, em 1979. Então, a tensão ela é sempre presente ali na região, porque são interesses que acabam colidindo. O interesse do Irã e o interesse dos Estados Unidos, né? Eles são vistos como adversários ali na região.
E os aliados dos Estados Unidos acabam sendo adversários também do Irã, como a gente sabe o caso da Arábia Saudita e de Israel, que são aliados dos Estados Unidos e são adversários do Irã na esfera regional. Então são muitos interesses que acabam passando ali na região. E agora, nessa situação, né, os Estados Unidos eles já têm mudado um pouco a postura, tentando segurar uma escalada de um conflito regional, porque a partir do momento que o conflito escala, os Estados Unidos têm que se envolver ainda mais do que já estão envolvidos, né? E aí tem várias questões que acabam passando por isso, a questão econômica, vão ter eleições este ano nos Estados Unidos, então são vários aspectos que preocupam o presidente Biden, né, que impedem, né, uma ação mais direta dos Estados Unidos e que esperam que os Estados Unidos não se envolvam tanto. Se o Irã, né, atuar de uma maneira mais direta a partir agora desse ataque, for, né, descoberto quem foram os autores, né, tiver uma autoria ali declarada de quem realizou o ataque e o Irã resolver retaliar, isso pode acabar trazendo os Estados Unidos para próximo do conflito, né? Forçando que eles participem de uma maneira mais intensa. E isso realmente é um barril de pólvora. Pode levar a um conflito muito maior, né, com proporções muito maiores, e o que não é, né, esperado nem querido por ninguém no cenário internacional. Só uma última pergunta da minha parte. Você falou, né, de quem reivindica o ataque. Chama atenção, e não é tão comum. Horas e horas depois, ninguém reivindicou esse ataque até agora, né? Sim, ninguém reivindicou, é muito incomum isso. Em geral, sejam estados que realizem ou grupos paramilitares, esses ataques terroristas, a autoria ela é declarada, né? O grupo ele tem a intenção não só de causar o ataque, o objetivo também é uma propaganda desse ataque. Então é importante que eles divulguem que fizeram, né? Clamem a autoria para si, né? Isso a gente viu, por exemplo, no ataque do 7 de outubro a Israel, o Hamas rapidamente disse que foi o autor, né? Isso é importante para os objetivos do grupo também e também do Estado, quando é o caso de um Estado que realiza um ataque dessa forma, né? Por exemplo, o assassinato do líder do Hamas, que foi realizado no dia de ontem no Líbano, também Israel rapidamente declarou que realizou o ataque. Então, até agora, a autoria não foi declarada. Isso é estranho e dificulta também esse cenário de culpabilizar quem deve ser culpabilizado, o que pode exacerbar ainda mais as tensões. É preocupante. Eu quero agradecer a participação da doutora em Relações Internacionais e assessora acadêmica do Instituto Brasil-Israel, Karina Calandrin. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos e até uma próxima. Muito obrigada.